Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum Zimê. Queridas, queridos e querides, eis que Hugo Motta reassumiu o controle da sua cadeira na mesa diretora da Câmara ontem à noite. Era hora de Corinthians e Palmeiras, e este que vos fala assistiu, vendo o jogo, a retomada ao vivo, transmitida pelo canal da Câmara e por muitos deputados que estavam lá. Esperava, então, um discurso à la Ulisses Guimarães, uma coisa firme, defendendo a democracia, a Constituição, os valores republicanos, mas que nada. Hugo Motta fez um discurso pífio, meia boca, covarde. Um discurso que mais parecia um pedido de desculpas para a tropa bolsonarista que tinha retirado do comando do Congresso, é isto que se trata, e disse o seguinte: só volta se assumir aqui um acordo de pautar a anistia geral e restrita para todos os golpistas, inclusive aqueles que planejaram matar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro do Supremo. Ah, mas que tal também defenderam o fim do Fórum Privilegiado, que era uma demanda, inclusive, da esquerda, mas agora, como eles têm 60 deputados supostamente envolvidos em desvio de emendas na mão do Flávio Dino, eles querem acabar com isso para não serem julgados no Supremo, e sim na primeira instância. E o Hugo Motta flatuencizou, para não usar um termo feio. Ele flatuencizou na hora H. Se encagalhou. Melou a cueca. Porque fez um discurso: olha, vejam bem, eu sou quase um corajoso, eu não tenho medo. Mas não honrou as botinas. E fez isso por quê? Fez isso porque, na verdade, Hugo Motta não é um cara de centro. É um cara de direita. E ele está tentando manter, ele tem um compromisso com a direita do Congresso, incluindo os bolsonaristas, de manter no jogo político, com possibilidade de vitória, a direita ideológica. Ele não quer, como disse aqui o deputado do PSOL, o nosso amigo, oh meu Deus, esqueci, Tarcísio Mota, Tarcísio que esteve aqui com a gente até agora. O Tarcísio disse que eles querem manter o jogo aberto para a eleição. Imagina um Lula com 55% dos votos nas pesquisas de intenção de voto. A mídia estando dando de barato que ele está reeleito. Qual a possibilidade de chantagem que este direitão, chamado de centrão, teria? Eles não têm o nome. Quem seria o nome deles? O Tarcísio? Tarcísio já era. Eu arrisco a dizer que o Tarcísio já é candidato à reeleição e não vai ter uma reeleição tão simples quanto as pessoas estão dizendo. Vai se reeleger, na minha opinião, mas terá que disputar um segundo turno.
Terá que disputar um segundo turno se, evidentemente, o campo lulista tiver um candidato forte. Um candidato menor, aí provavelmente não. E também precisa ver se o Tarcísio vai contar com o apoio do bolsonarismo, porque e qual o compromisso que ele terá com o bolsonarismo a depender do candidato que for à presidência da República. O próprio Bolsonaro está inelegível. Já pode não ir preso, mas está inelegível. O seu filho, Eduardo Bolsonaro, odeia o Tarcísio. Veja, o Flávio é um cara mais cordato, Flávio Rachadinha, talvez pudesse fazer lá um somebody love com o Tarcísio, um acordo. Mas eles têm muitos problemas. E Hugo Mota, então, não quer impedir que essa direita continue como espectro na reeleição de Lula, um fantasma, trabalhando no sentido de que a eleição ainda não está decidida. Esse é um ponto. Outra é que ele não sabe nem por que ganhou a presidência da Câmara. Ele não tem estatura para o cargo. É um deputado menor, é um deputado que ficou conhecido no momento em que saiu candidato à presidência. Não tinha um trabalho do Congresso, não era um cara de parlamento, de articulações, não era um sujeito respeitado pelos seus pares. Ele foi a solução, né, salomônica. Olha, não tem tu, vai tu mesmo. Porque tinha uma disputa entre Omar Nascimento e outros, o Marco da Universal do Reino de Deus, o pastor lá, e outros candidatos mais fortes, e o Lira viu que precisava de um Tertius e achou esse cara para lançar e convenceu o Lula de que ele seria um bom nome para a presidência da Câmara, num período que fosse quase como para ocupar um hiato para a volta do Lira na próxima eleição. O Lira, se não for candidato a senador, que ele terá muita dificuldade, ele volta para ser presidente da Câmara, porque ele é o rei das emendas. Ele é que manipula os deputados a partir desse expediente criado na sua gestão. As emendas orçamentárias que estão passando por investigação seríssima do Flávio Dino. E o Mota não tem o que fazer. Ele tem que acabar com o fórum privilegiado, inclusive para agradar o seu chefe. Enfim, num primeiro momento, parecia que retomar a Câmara seria uma vitória. Até disse aqui para o deputado Tarcísio, no Fórum 11h30, mas o que parecia uma vitória, na verdade, se tornou uma vitória de pirro, né? A expressão que recebeu o nome do rei Pirro, do Épiro, cujo exército havia sofrido perdas irreparáveis após derrotar os romanos na Batalha de Heracleia, em 280 anos antes de Cristo. E após a segunda batalha, né, então eles dizem, olha, foi uma vitória pírrica, ou vitória de Pirro, porque eles seriam derrotados posteriormente. O que parece é que a gente está vivendo esse sentimento agora. Ganhamos ontem à noite, o Lindbergh está dizendo que não tem acordo, que não tem nada disso, mas pela fragilidade do discurso de Hugo Mota, a tendência é que essa vitória tenha sido de pirro. Enfim, era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.